Olá pessoal, então a gente vai começar mais uma aula de revisão para nossa avaliação em bloco, que irá acontecer na segunda-feira. E para isso eu preparei uma revisãozinha para vocês, tá? Vamos lá. Então pessoal, de modo geral, a prova está fácil para quem estudou, né? Como sempre é. Mas para isso a gente vai fazer uma revisão e com essa revisão aqui vocês vão conseguir realizar a prova tranquilamente, tá? A avaliação não está tão complicada. Como vocês sabem, são 20 questões, tá? Então vamos começar a revisão. Um dos primeiros conteúdos que é cobrado na nossa avaliação é a respeito do plano cartesiano. Dentro dessa parte do plano cartesiano, vai ser cobrado localização de pontos, determinar a localização de pontos dentro do quadrante, fazer a marcação de pontos, determinar vértices de figuras dentro do plano cartesiano. São todos os conteúdos que foram vistos no material do Revisa Goiás, tá? Então, vamos começar. Primeiro, para a gente entender, o plano cartesiano ele é dividido em dois eixos, que é o eixo da abscissa e o eixo da ordenada. Lembra que o eixo da abscissa corresponde ao eixo X, que é esse eixo horizontal. Já o eixo da ordenada, ele corresponde ao ponto pertencente ao eixo Y, tá? Então, a abscissa é o ponto X, ordenada é o ponto Y, tá? E para a gente entender melhor, a gente tem que pensar o seguinte. Dentro do plano cartesiano, é feita uma subdivisão. E essa subdivisão ela é feita em forma de quadrantes. Então, fazendo uma ordem no sentido anti-horário, a gente tem um primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. É importante a gente lembrar sobre esses pontos. No primeiro quadrante, tanto o valor de x quanto o valor de y serão positivos. Por quê? Qualquer ponto que eu pegar aqui, vamos supor esse ponto, ele vai ter valor 3 para x e 6 para y. Então, qualquer valor que eu pegar dentro desse quadrante, eu vou ter valores com coordenadas positivas, tanto para x quanto para y. Já no segundo quadrante é diferente. No segundo quadrante, o valor da coordenada para x sempre será negativo e para y sempre será negativo. No terceiro quadrante, tanto x quanto y será negativos, tá? E no quarto e último quadrante, o valor para x vai ser positivo e o valor para y será negativo, tá? É só para a gente entender, mas nada de muita dificuldade. É importante a gente entender também que 1 sobre 2 é diferente de 2 sobre 1, tá? Porque quando a gente vai representar um ponto no plano cartesiano, sempre o primeiro ponto é para x e o segundo ponto sempre é para y, certo? Então, se eu coloco 1 e 2, eu estou fazendo a localização do ponto 1 para x e 2 para y. Então, eu estou fazendo essa localização. Agora, quando eu pego 2 e 1, estou fazendo um ponto 2 para x e 1 para y. Então, eu estou pegando uma localização diferente, certo? De modo geral, é isso. E quando eu tiver um ponto em cima do eixo x, por exemplo, quer dizer que esse ponto pertence a qual quadrante? Primeiro ou quarto? Ele não pertence a nenhum desses dois quadrantes. A gente diz que esse ponto pertence ao eixo das abscissas. E quando esse ponto estiver em cima do eixo y, a gente diz que esse ponto pertence ao eixo das ordenadas, certo? Então, guardem a palavra, tá? Abscissa e ordenada. Cuidado com essas palavras, tá? Porque tem questões que tentam te confundir justamente por conta dessa palavra, é ordenada, ok? Então, se um ponto estiver sobre o eixo x, ele terá ordenada igual a zero. O que ele está querendo dizer com isso? Se um ponto estiver em cima do eixo x, quer dizer que qualquer valor para y vai ser zero, porque está em cima do eixo. E se um ponto estiver sobre o eixo y, ele terá valor para x igual a zero, tá? Bem tranquilo isso aí, bem de boa, tá? Tranquilo. Vamos fazer alguma questão aqui só para a gente entender como que funciona. Um exemplo. Um ponto possui coordenada x
maior que zero e y maior que zero. Esse ponto pertence a qual quadrante? Então vamos pensar. Se eu tenho que meu x é maior que zero, isso significa que o meu valor de x ele tem que ser positivo, porque todo número maior que zero é positivo. Se fosse menor que zero, seria negativo. E ele diz também que y também é maior que zero. Isso implica em dizer que o meu y também vai ser positivo. Então vamos voltar lá na imagem anterior. Em qual desses quadrantes x e y vai ser positivo? É justamente no nosso primeiro quadrante, tá? Então, no nosso primeiro quadrante, o valor para x e para y vai ser positivo, ou seja, podemos dizer que esse ponto pertence ao primeiro quadrante. Beleza? Vamos para a próxima. Um outro exemplo relacionado a plano cartesiano. Em um determinado jogo, a peça que representa Maria saiu do ponto azul, deslocou 4 unidades para cima, 3 unidades para a direita e 2 unidades para baixo. Em qual ponto se encontra Maria nesse jogo? Então vamos pegar a sequência dos fatos. Primeiro, Maria começou o jogo no ponto azul, então ele está nesse ponto. Segundo a definição do jogo, ele disse que ela saiu 4 unidades para cima, então ela vai ter que andar 4 unidades. Se ela está no ponto 1, 1 mais 4, 5, então quer dizer que ela vai parar lá no ponto 5. Se a gente for contar, 1, 2, 3, 4 unidades para cima, foi o que ele disse. Depois, ela andou 3 unidades para a direita. Então, se para y já está no ponto 1, 1 mais 3, isso aqui vai dizer que ela vai até o ponto 4, que são justamente as 3 unidades para a direita. E depois, 2 unidades para baixo. Então, você está no ponto 5, 5 menos 2, 3. Então, quer dizer que vai descer mais 2 unidades. Isso quer dizer que a Maria encontra-se no ponto verde, certo? Então, é questão bem tranquila, tá? Sem pegadinha nem nada. Agora, a gente vai passar para a parte de sequências. Ou seja, a gente vai observar uma sequência que na maioria das vezes são expressas em formas de figuras e vamos descobrir qual é a lei de formação que representa essa sequência. Então, para isso, vamos pensar o seguinte. A questão diz, observa a sequência a seguir. Então, temos a figura 1, 2 e 3. A expressão algébrica que permite calcular a quantidade de quadrinhos em qualquer termo dessa sequência é... O que ele está querendo dizer? Ele quer dizer que você descubra uma fórmula para você encontrar a quantidade de quadrinhos, por exemplo, lá na figura 15, ou a quantidade de quadrinhos lá na figura 70, por exemplo. A gente não vai ficar desenhando esses tantos de quadrinhos para descobrir quantos quadrinhos eu tenho lá na figura 70. Ele quer descobrir qual que é a lei de formação dessa sequência. Essa sequência está obedecendo qual lei, certo? Então, para isso, a gente vai fazer o seguinte. Se a gente for analisar a figura 1 a gente pode dizer que ela tem quantos quadrados? Ela tem 3. A figura 2, a gente observa que ela tem 3 mais 2, 5. A figura 3, verificamos que ela tem 7 quadrados. Então, se a gente for olhar essa sequência, quer dizer que de um termo para o outro está sendo somado 2. Então, mais 2, daqui para cá somou mais 2. Ou seja, se eu fizer a diferença também voltando 7 menos 5, verificamos também que foi somado 2. E se eu pegar 5 menos 3, também verificamos que a diferença entre esses dois termos também é 2. Então, o que a gente pode fazer? Eu sei que de uma figura para outra está aumentando de 2 em 2 termos. Então, possivelmente, a gente pode dizer que a lei de formação é 2 vezes n. Como que a gente sabe que é 2 vezes n? Porque a gente está analisando essas alternativas. E com base nessa análise de alternativas, a letra D a gente já pode anular, a letra C a gente já pode anular também. E aí a gente ficou com a letra A, letra B e a letra E. Por que a gente vai descartar esse n ao quadrado? Porque se a gente for olhar,
não tem nenhuma regularidade. Por exemplo, quando a gente coloca um termo ao quadrado, 2 ao quadrado, 4, 3 ao quadrado, 9, 5 ao quadrado, 25, a gente percebe que a gente não está tendo esses números muito elevados. Por exemplo, 3 depois, perdão, 4, depois 9, depois 16, 25, a gente não está tendo essa sequência muito distanciada uma da outra, termos muito distantes um do outro. Isso a gente pode descartar também a letra E. Caso você quiser fazer um teste, você pode analisar também. Por exemplo, para a figura 1, na letra E, como que ficaria? Como é a figura 1, então quer dizer que o meu N é igual a 1. Então vai ficar 2 vezes 1 ao quadrado mais 1. Cuidado, tá? 1 ao quadrado, 1. 1 vezes 2, 2. 2 mais 1, isso aqui vai ser igual a 3. Presta atenção que para a primeira figura você conseguiu achar a resposta. Realmente tem 3 quadrados. Mas será que essa sequência, essa lei de formação vai dar certo para a segunda figura? Então vamos tentar para a figura 2. A figura 2 vai ser igual a 2 vezes, como é a figura 2, é n ao quadrado. Então é 2 ao quadrado mais 1. 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 2, 8. Então vai ficar 8 mais 1. Lembra do pendas, tá? Resolve a potência, depois multiplicação e divisão, depois adição e subtração. Então, 8 mais 1, isso aqui vai ser igual a 9. A figura 2, eu tenho 9 ou eu tenho 5 quadrados? Temos 5 quadrados. Então, com base nisso, o que a gente vai fazer? A gente vai anular também a letra E. E aí a gente vai ficar em dúvida entre a A e a B. Mas vamos entender. Para a primeira figura, deixa eu apagar isso que a gente já fez. Para a primeira figura, como vai ficar? 2 vezes n, pode ser menos 1, ou pode ser 2 vezes n mais 1. Essa parte final pode ser alterada. Não dá para escrever aqui. Deixa eu apagar aqui. Ou mais 1. Opa, passei demais. Ou mais 1. Então, vamos pensar. Para a primeira figura, vai ficar o quê? 2 vezes 1, 2. Para dar 3, eu vou ter que somar mais 1 ou tirar 1? Então, eu vou ter que somar mais 1. 2 vezes 1, 2. 2 mais 1, 3. Então, para a primeira figura deu certo. Então, eu já sei que a minha fórmula vai ser 2n mais 1. Vamos tentar para a figura 2. Se é a figura 2, então n vai ser igual a 2. 2 vezes 2, 4. 4 mais 1, 5. 5 quadrados. Realmente foi o que a gente tinha colocado lá. Depois, para a figura 3. 2 vezes 3, 6. 6 mais 1, 7. Então, é só você verificar o comportamento da figura, o comportamento da sequência e fazendo tentativas. Dá para você fazer com tentativas ou até mesmo fazer essa lógica de formação dessa sequência, ok? Vamos continuar para o vídeo não ficar muito extenso. Então, como já passei sem querer, o gabarito é a letra B, tá? Expressões numéricas, tá? O que é expressão numérica? Expressão numérica é quando a gente tem uma expressão algébrica em que tem números e letras, e a gente vai atribuir valores para essas letras, que são as nossas incógnitas. Igual nesse caso aí, a gente tem 2 vezes A vezes B elevado ao quadrado, mais 8AB, mais 2A menos 3. E ele diz que A é igual a 3 e B é igual a 4. Pessoal, isso é simples, tá? Basta você pegar os valores, que é o A igual a 3 e B igual a 4. Aonde tiver A, você coloca 3. Aonde tiver B, você coloca o número 4, certo? Então, vamos lá. Vamos começar a resolver. Uma dica que eu quero chamar a atenção para vocês é a respeito disso daqui, ó. Dessa notação. Na prova de vocês, a gente não é meio complicado colocar expoente, por conta na hora da impressão pode desconfigurar a prova. Então, se vocês verem esse acento circunflexo 2, quer dizer que é o número que está sendo elevado ao quadrado, tá? É um expoente, certo?
Então aqui vai ficar o quê? Vou só reescrever só para vocês entenderem. Então é 2 vezes A vezes B ao quadrado, porque o acento quer dizer que é ao quadrado, mais 8 vezes A vezes B, mais 2 vezes A, isso que é o mais, menos 3, certo? Então é assim que é a nossa notação. Como A é 3 e B é igual a 4, só substituir agora. Então vai ficar 2 vezes o A é 3, então 2 vezes 3, vezes, como o B é 4, 4 ao quadrado, mais 8 vezes o A, que é 3, vezes o B, que é 4, mais 2 vezes o A, que é 3, menos 3, certo? Agora, deixa eu só conferir, o A3, B4, 3, 4 e 3, ok. Agora, a gente vai ter que resolver de acordo com aquela propriedade. Lembra do Pendas? Então, Pendas, a gente resolvia primeiro as potências, depois adição, multiplicação, depois multiplicação, divisão, e depois adição e subtração. Então, cuidado, porque na hora de você resolver uma expressão numérica, você pode confundir. E se fosse uma fração, uma expressão numérica em forma de fração, resolve a parte de cima todinha primeiro, que é o numerador, resolve o denominador todinho depois, e pega o resultado que você achou de cima e divide pelo de baixo. Simples assim, tá? Então, vamos lá. Primeiro, 4 ao quadrado, a gente já sabe que é igual a 16. Vou fazer meio direto por conta do espaço. 16. 16 vezes 3, isso é igual a 48. 48 vezes 2, isso aí é igual a 96. Então, 16 vezes 3, 48 vezes 2, 96. Resolvemos a multiplicação toda. Depois, 8 vezes 3 é igual a 24. 24 vezes 4 vai dar 96 também. Então, 8 vezes 3, 24 vezes 4, 96. Mais, agora, cuidado, você não vai fazer 3 menos 3. Você lembra que o 2 está multiplicando 3. Então, é 2 vezes 3, 6. Depois 6 menos 3. 96 mais 96, isso aí vai ser igual a 192. Então, já somei esses dois. 192 mais 6, isso aí vai ser igual a 198. 198 menos 3, então vai ficar 198 menos 3. Isso aí vai ser igual a 195. Certo? Não coube, eu coloquei embaixo. Então, a alternativa correta, letra C. Certo? Só lembrar do Pendas, substitui, toma cuidado para não fazer a soma antes da multiplicação, tá? É basicamente isso aí, certo? Vamos fazer uma mais complicada um pouquinho. Calcule o valor da expressão algébrica. Então, a gente tem aí, ó, de novo a notação, beleza? Vamos escrever, vou reescrever aqui. Isso aqui é raiz quadrada de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Isso aqui é a parte da fórmula do discriminante, que é o do delta lá, tá? Então, vamos lá. Ele diz que a é igual a 7, b é igual a menos 5 e c é igual a 3. Então, bora resolver. Então, vai ficar raiz quadrada de o b. O b é menos 5, então vai ficar menos 5 ao quadrado. Cuidado, tá? O menos entra junto. E lembra da regrinha de jogo sinal. Menos 4 vezes o a, que é 7, vezes o c, que é 3. Galera, eu esqueci de colocar um sinal de menos. O c é menos 3, tá? Só para corrigir aqui. Então, o C é menos 3. Deixa eu só consertar. C é menos 3. Só para dar uma raiz com resultado inteiro. Uma raiz que dá para resolver. Então, vou continuar aqui em cima. Vai ficar tudo dentro da raiz.
Menos 5 ao quadrado, menos vezes menos, a gente já sabe que vai dar positivo, porque o expoente é negativo, o expoente é par e minha base é negativa. Então, já sei que o resultado vai ser positivo. 5 ao quadrado, 25. Depois, agora, lembra que é a multiplicação de tudo. Ó. Presta atenção com o jogo de sinal nessa parte. Vou até trocar de cor. Ó, esse número está negativo, esse está positivo, esse está negativo. Então, menos vezes mais, menos. Menos vezes menos, mais. Tá? Cuidado. Agora, 7 vezes 3 é 21. 21 vezes 4, não importa a ordem, tá? Vai dar 84. Eu acho que eu peguei essa questão meio errada. Vai dar uma raiz não exata, mas não tem problema não, a ideia é a mesma, tá? Então vai ficar a raiz quadrada de 84 mais 25. Isso aí vai ser igual a 109. Beleza? Então eu fiz esse trem meio dormindo e deu errado aí. Era para dar uma raiz positiva. Mas na prova de vocês vai dar uma raiz exata, tá? Então, resolveu a raiz, pronto, certo? Então, basta resolver que vai dar tudo certo lá, ok? Vamos para a próxima questão. A questão diz o seguinte: Lina trabalha em uma papelaria e ganha um valor fixo mensal de 1.280, além de R$ 35 por cada hora extra trabalhada. O valor recebido, R, por Lina, no mês em que ela trabalhar X horas extras, pode ser representado pela expressão... Vamos lá. Essa questão ela quer descobrir qual que é a expressão que representa o salário dela. Então, a gente começa, valor fixo. Então, a gente já sabe que o valor fixo dela é de R$ 1.280. Mas esse valor que a gente está querendo descobrir é o quê? É o salário dela, que é o valor que ela recebe. Então, deixa eu só apagar aqui, que a gente quer descobrir o salário dela. Então, é o valor recebido. O valor recebido é igual a R$ 1.280. E aí ela disse que, além disso, ela ganha R$ 35 por cada hora extra trabalhada. Como a gente não sabe quantas horas extras ela trabalhou, então a gente pode dizer que esse salário dela, além dos 1.280, vai ser somado mais 35 vezes as horas extras que ela trabalha, que é X. Com isso, a gente sabe que a expressão que representa a situação é a letra C, onde o salário recebido por ela é os 1.280. Esse ela já tem, mais R$ 35 por cada hora extra trabalhada. Ok? Então, vamos lá. Vamos fazer outra pergunta, tá? Que é uma continuação dessa. Sabendo que nesse mês ela recebeu 1.525, ó, recebeu. Então, já sei que o R é igual a 1.525. Quantas horas extras, então quero descobrir qual que é o valor do X, a Nina trabalhou nesse mês, certo? Então, eu vou copiar essa mesma equação do outro lado ali para a gente continuar. R é igual a 1.280 mais 35x. Lá diz que ela recebeu 1.525, então eu sei que o R é 1.525. Então vai ficar 1.525 é igual a 1.280 mais 35x. O meu objetivo é descobrir o valor de x, então eu vou ter que isolar ele. O que eu vou fazer? Vou pegar o 1.280 que estava positivo e vai passar para o outro lado negativo. E o 35x vai ficar sozinho. Então vai ficar 35x é igual a 1.525 menos 1.280. Então 35x vai ser igual a 1.525 menos 1.280. Isso aí vai ser igual a 245. Como o 35 está multiplicando x, ele vai passar para o outro lado dividindo. Então, dizemos então que x é igual a 245 dividido por 35.
245 dividido por 35 quer dizer que nesse mês Nina trabalhou 7 horas extras a mais, certo? Então, basta você pegar, descobrir a equação e depois resolver. Por que eu coloquei isso? Lá na prova vão ter questões que vai pedir só para você descobrir a equação e outras questões que você vai ter que descobrir a equação e resolver ela para achar o resultado em uma situação qualquer, como por exemplo esse caso desse salário dela, tá? Continuando. Sistema de equação. Então, na prova de vocês eu cobrei também vocês observar um gráfico e descobrir qual é a equação que representa esse gráfico. Então, eu vou separar essa imagem em duas retas, porque quer saber qual que é o sistema de equação que representa esse gráfico. Vou chamar essa reta aqui, de reta 1. Essa outra eu vou chamar ela de reta 2, tá? Então, vou descobrir a equação separada. Então, para isso, eu preciso de 2 pontos para descobrir a equação da reta. Então, a coordenada desse ponto aqui é 0 para x e 4 para y. E a coordenada desse ponto B aqui é 4 para x e 0 para y. Então, já tem 2 pontos. Se eu tenho 2 pontos, eu consigo descobrir a equação da reta. Eu poderia pegar esse ponto C também? Poderia. Poderia pegar um ponto qualquer aqui? Poderia. Mas é melhor você pegar em cima do eixo onde é que tem 0, porque sua conta vai ficar mais reduzida, tá? Então, vamos lá, vamos descobrir a equação dessa reta aí. Vamos montar a matriz, tá? Lembra que a gente fez isso em sala? Então, vamos colocar x e y para o primeiro termo. Eu vou escolher qualquer ponto, pode ser qualquer um. Então, vou colocar primeiro 0 e o 4, depois 4 e 0, e para finalizar, x e y. Agora é só multiplicar. Então, diagonal principal, x vezes 4, 4x. Depois 0 vezes 0, 0, 4 vezes y, mais 4y. Agora, voltando, é a diagonal secundária. A diagonal secundária, lembra que o sinal é invertido. Então, se deu positivo, fica negativo. Se deu negativo, fica positivo. X vezes 0, 0. Não tem necessidade da gente colocar. 4 vezes 4, deixa eu trocar essa. 4 vezes 4 é 16. Como deu 16 positivo, vou colocar aqui menos, não vai caber lá, menos 16. E 0 vezes y, 0. Então, ficou 4x mais 4y menos 16 é igual a 0, certo? Então, vamos lá. Continuando. Então, encontramos a nossa equação da primeira reta. Vou escrever ela aqui embaixo, que é 4x mais 4y menos 16, que é igual a 0, certo? Chegamos nesse ponto. O que a gente vai fazer? Vamos descobrir a equação da segunda reta. Vamos descobrir os pontos da segunda reta? O A, como ele está em cima do eixo, em cima da origem, esse ponto aqui é 0 e 0. Um outro ponto que a gente pode pegar poderia ser esse aqui, ó. Fica mais fácil para a gente, porque a coordenada desse ponto é 1 para x e 1 para y. Então, 1 e 1. 1 e 1, tá? Quem quiser pode pegar o ponto C. Galera, qualquer ponto que vocês pegar dentro da reta vai dar certo, tá? Então, 0, 0 e 1 e 1. São os 2 pontos que eu tenho. Vamos descobrir essa equação. Então, de novo, vamos montar o sistema. X, y, primeiro ponto, 0, 0. Segundo ponto, 1 e 1. Depois x e y. Agora é só resolver. Diagonal principal. Vamos fazer de verde. X vezes 0, 0. 0 vezes 1, 0. 1 vezes y, y. Depois, x vezes 1, x. Como é positivo, deixa eu fazer de outra cor, só um minutinho. Só para não confundir, que a gente está fazendo diagonal secundária agora. X vezes 1,
x. Lembra, se deu positivo, inverte. Então, menos x. Depois, 1 vezes 0, 0. E 0 vezes y, 0. Então, y menos x é igual a 0. Como ele quer saber o sistema de equação que representa, só montar a equação. A equação da segunda reta é y menos x é igual a 0. E a outra equação que a gente descobriu lá é 4x mais 4y menos 16 é igual a 0. 4x mais 4y menos 16 é igual a 0. Então, 4x mais 4y menos 16 é igual a 0. Esse é o sistema de equação que a gente descobriu, tá? Essa é a equação que representa o nosso sistema, o nosso gráfico, certo? Então, tem questão lá que você vai ter que só descobrir e marcar a alternativa, beleza? Como você tem alternativa, você pode escolher também. Então, por exemplo, você quer descobrir que essa reta daqui pertence a essa equação. O que você faz? Pega um ponto desse aqui, ó. Por exemplo, que a gente pegou 0 e 4. Então, para x igual a 0, y igual a 4. Esse valor vai dar 0 no final? Por exemplo, ó, 4 vezes 0, 0. Porque x é igual a 0. Mais 4 vezes o y é 4. Então, 4 vezes 4, 16. 16 menos 16 igual a 0. Então, assim você consegue descobrir, dentro das alternativas, qual das equações que representa. Então, é um segundo método que vocês podem usar, certo? Então, vamos continuar. Em uma feira, as maçãs custam R$2 cada e bananas custam R$1,50 cada. Você decide comprar um total de 10 frutas e gasta R$17 no total. Escreva um sistema de equação do primeiro grau que representa a situação e em seguida resolva-o para encontrar o número de maçãs e bananas compradas. Essa questão é bacana, hein? Então vamos lá. Primeiro passo. Vamos ler a questão. A feira, as maçãs custam 2 e as bananas custam R$1,50. Então vou escrever maçã é 2, vou colocar M de maçã, e a banana é igual a 1,50. Então, não precisa colocar o 0, tá? Coloca 1,5. Fica mais fácil. E aí, na questão lá diz, você decide comprar um total de 10 frutas e gasta R$17. Então, o que a gente sabe? Vamos montar o nosso sistema de equação. Comprei 10 frutas e gastei R$17. Escreva um sistema de equação do primeiro grau que representa. Quantas frutas foram compradas? 10. O que a gente pode dizer? A gente pode dizer que a quantidade de maçãs mais a quantidade de bananas vai ser igual a 10. Eu sei que foram compradas 10 frutas. Então, maçã mais bananas é igual a 10. Tá, mas eu não sei quantas maçãs e nem quantas bananas foram compradas. O que eu vou fazer? Eu sei que a maçã custa 2 e sei também que a banana custa R$1,50. Então, se a maçã custa R$2, então vai ser 2 vezes M. Por exemplo, se eu comprei 2 maçãs, 2 vezes 2, R$4 de maçãs. Se eu comprei 3, 2 vezes 3, R$6. Então, eu sei que 2 vezes M vai representar a quantidade de maçãs. Mais R$1,50 vezes B vai representar a quantidade de bananas que eu comprei, que eu não sei. Então, a quantidade de maçãs e de bananas eu não sei, mas eu sei o preço. Então, eu sei que a maçã custa 2 e a banana custa R$1,50. Então, R$2 vezes a quantidade de maçãs que eu comprei, mais R$1,50 vezes a quantidade de bananas que eu comprei. E lá no exercício ele diz que ele comprou 10 frutas e gastou 17. Então, eu sei que quando eu somar isso aqui tudo, tem que dar R$17. E aí, como é que é saber a quantidade de maçãs e a quantidade de bananas? Só resolver esse negócio aí, ó, simplesinho, beleza? Então, lembra, para resolver esse sistema, vamos escolher uma das equações e isolar uma variável. Eu aconselho você a escolher a primeira,
tá? Que é mais simples, não tem número multiplicando nem nada. Eu vou escolher isolar a variável maçã, tá? Então vamos lá, vamos para o outro quadro. Eu sei que maçã mais banana é igual a 10. Como eu quero isolar a variável maçã, vou deixar o m sozinho. Isso aqui vai ser igual a 10. O m está positivo, passa negativo. 10 menos m, certo? Então vamos voltar. Então, como eu sei que o m é 10 menos b, desculpa. Deixa eu só consertar aqui. 10 menos b. Então, já isolei a primeira, não dá para resolver mais nada. Agora a gente volta na segunda equação, copia ela e substitui o valor de b, de m, nessa equação. Então, a nossa equação é 2m mais 1,5b igual a 17. Então, vai ficar 2m mais 1,5b é igual a 17. Tá, mas eu sei que meu m é igual a 10 menos b. Então, é só substituir na nossa equação. Onde tiver m, eu coloco 10 menos b. Então, vai ficar 2 que multiplica 10 menos b mais 1,5b é igual a 17. Certo? Então, chegou nesse ponto, você vai ter que fazer o chuveirinho, propriedade distributiva. 2 vezes 10, 20. Depois, 2 vezes b, 2b, mais vezes menos, então menos 2b, mais 1,5b é igual a 17. Agora, é só a gente resolver, juntar os b e deixar o b de um lado e o número do outro lado. Então, vai ficar como? O que eu vou fazer? Eu vou trazer o 17 para cá, pro lado de dentro, e vou jogar os b tudo pro outro lado. Como que vai ficar? Vai ficar o 20, já tá de cá, vou deixar o número tudo desse lado. O 17 está positivo, vai passar para cá, negativo. Então, menos 17. É igual a os b que estava de cá, vou jogar tudo pro outro lado. O menos 2b estava negativo, vai passar pro outro lado da igualdade, positiva, igual a 2b. O 1,5b que estava positivo, passa pro outro lado também, porque eu quero deixar os b tudo do outro lado, negativo. Então, menos 1,5b. Então, vamos lá. 20 menos 17. Vou resolver nessa parte esquerda aqui da nossa igualdade. 20 menos 17, 3. Então, vamos lá para o outro quadro. Então, vai ficar 3 é igual a 2b menos 1,5b. 2b menos 1,5b. 2 menos 1,5, 0,5, ou seja, 0,5b. Então, 3 é igual a 0,5b. Como o 0,5 está multiplicando, ele vai passar para o outro lado, dividindo. Como que vai ficar? b é igual a 3 dividido por 0,5. 3 dividido por 0,5, isso aí vai ser igual a 6. Ou seja, eu já sei que eu comprei uma quantidade de 6 bananas. 6 bananas. Tá, mas e agora? Como que eu vou fazer para descobrir a quantidade de maçãs? Vamos voltar lá onde é que eu circulei, ó. Lembra dessa parte aqui que eu circulei? Eu sei que maçãs vai ser igual a 10 menos a quantidade de bananas. Então, vamos continuar aqui, ó. A quantidade de maçãs é igual a 10. Vou fazer de outra cor, só para não misturar. Deixa eu apagar isso aqui. Maçãs é igual a 10 menos a quantidade de bananas, que é menos b. Então, a quantidade de maçãs vai ser igual a 10 menos a quantidade de bananas. Como são 6 bananas, vai ficar 10 menos 6. 10 menos 6, então eu sei que eu comprei 4 maçãs. Certo? Então, descobrimos aí a quantidade de bananas e a quantidade de maçãs. Tá na dúvida? Volta lá na equação que você descobriu. Ó, quantas maçãs que deu mesmo?
4. Quantas bananas? 6. 4 mais 6 é 10? Deu certo. Deixa eu voltar. Opa. 4 mais 6, 10. Então, tá certo. Eu sei que eu comprei 4 maçãs. Então, 2 vezes 4, 8. Mais 1,5 vezes 6. 1,5 vezes 6, fazendo de cabeça com a calculadora, vai ficar 9. 8 mais 9, 17. Então, tá certinho, tá? E assim você descobre a equação, certo? Galera, então, isso é só. Boa prova a todos. E estudem bastante. Aproveite o final de semana aí, ó. Já que vocês não estão fazendo nada aí no final de semana, aproveite para estudar, tá? Então, para a gente encerrar, um versículo aí de Provérbios 19. Provérbios, capítulo 19, versículo de número 21. Diz: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor, tá? Então, uma boa prova a todos, estudem e até a próxima. Fica com Deus.